Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Denis Bichouet, que é médico neurologista, professor na parte de neuroimunologia na Universidade Federal de São Paulo. E a ideia com você aqui, Denis, é discutir um pouco a respeito da neuromielite óptica. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado novamente, João. É um prazer. Ótimo. Para começar, Denis, a gente teve uma discussão, um vídeo prévio falando sobre a esclerose múltipla. Acho que é um vídeo que é importante para quem está com esse diagnóstico de neuromielite óptica, porque são doenças próximas, com muitas características em comum. E a ideia aqui é tentar focar um pouco nas diferenças, tanto de avaliação, como de prognóstico, como de tratamento, né? Então, a primeira coisa que eu queria de você é o que é a neuromielite óptica? Perfeito. Neuromielite óptica, então, ela entra num pacote, num capítulo junto com a esclerose múltipla. Então, ela é também uma doença autoimune e inflamatória do sistema nervoso central, mas enquanto na esclerose múltipla o comprometimento principal é da mielina, que é uma capa que recobre os nervos, a neuromielite óptica existe uma inflamação da barreira hematoencefálica, da capa que recobre o cérebro e a medula espinal. E uma coisa que é muito interessante é que são duas doenças bem conhecidas da neurologia desde 1800 e bolinha. De 1999 para frente, as duas doenças foram colocadas em caixinhas diferentes. Então, eu costumo sempre dizer que as doenças e os sintomas sempre existiram. Quem coloca elas em caixinha chama de A, B, C, D, somos nós, né? A comunidade científica, a comunidade médica e assim por diante. Então, até 1999, neuromielite óptica era uma forma grave de esclerose múltipla, era assim que ela era vista. De 1999 para frente, a gente separou as caixinhas, a gente separou os pacotes, e neuromielite óptica é considerada uma doença separada. Tanto que, nos últimos 20 anos, o avanço de pesquisa foi tão grande que se identificou um marcador sanguíneo. Então, assim como na artrite reumatoide, você faz um exame de sangue lá, fala fator reumatoide, né? Então, isso é uma coisa associada à artrite reumatoide. Ou eu tenho câncer de intestino e aí eu faço um exame de sangue que chama CEA, que mostra que o meu câncer voltou. Existe um exame de sangue chamado anticorpo antiaquaporina 4, que é um anticorpo semelhante ao que a gente desenvolve em sistemas de defesa, mas que ele agride a barreira hematoencefálica, a capa do cérebro, dos olhos e da medula espinal. Diferente da esclerose múltipla, que agride a mielina lá dentro. E essa agressão ela é muito mais intensa. Então, os sintomas são comuns: perda visual, dificuldade de andar, dificuldade de mexer as mãos, mas na neuromielite óptica, essa inflamação ela é muito mais agressiva. Então, em poucos dias, eu posso ficar cego de um olho ou de ambos os olhos. Em poucos dias, eu posso começar a ter uma fraqueza na perna e ficar paraplégico ou tetraplégico. Então, o evento inicial, ele é muito mais rápido, dramático e agressivo. E por causa disso, as sequelas são muito mais precoces. Infelizmente, um paciente com neuromielite óptica, ele pode desenvolver incapacidade mais cedo do que uma pessoa com esclerose múltipla. Então, essas são as principais semelhanças e diferenças, talvez. Ótimo. E aí eu queria alertar um pouco até para a nomenclatura, né? Neuromielite óptica, você vai pensar num problema visual, né? No problema de visão. Agora, no fundo, quando você vai pensar na esclerose múltipla, você está falando de um acometimento cerebral, da medula e do nervo óptico. Por que essa denominação, vamos dizer, tão focada na questão visual, numa doença que tem sinais e sintomas que são bastante importantes no resto do corpo, né? Essa semântica toda, ela na realidade depende de um apêndice histórico. Então, assim, quando que esse termo foi usado pela primeira vez? Em 1894, eu acho, alguma coisa assim. Um indivíduo chamado Eugène Devic, que era um neurologista, atendeu uma pessoa que em poucos dias ficou cega de ambos os olhos e paraplégica.
E aí, quando essa pessoa faleceu, porque na época era assim, não tinha ressonância magnética, você fazia uma autópsia e ia lá ver o que estava machucado. Ele viu inflamação no nervo do olho e inflamação na medula espinal. Então, neuro, porque é neurológico, mielite, porque tem a ver com a medula espinal, então o sintoma das pernas, e óptica, porque afeta o nervo dos olhos. Alguns até chamam de neuroóptico-mielite, para separar um pouquinho os dados. A mielite é da medula espinal e óptico é dos olhos. Durante muito tempo foi chamada de doença de De Vick, né? Porque foi o Eugênio De Vick que escreveu. E aí, conforme o tempo foi passando, especialmente quando a gente separou as caixinhas, então de 99 para frente, e quando o exame de sangue apareceu, a comunidade científica começou a fisgar uma série de pessoas que tinham outros sintomas e que tinham um anticorpo no sangue, o aquaporina 4. Então, sim, neurite óptica, perda visual e perda de força ou mielite são os sintomas predominantes, mas existem outros. A gente tem vômitos não explicados, a gente pode ter lesões cerebrais, a gente pode ter sonolência, não é qualquer sonolência, tipo, hoje eu estou com mais sono. É uma pessoa que tem uma crise que passa semanas meio que dormindo e acordada e depois melhora. E o termo vai até mudando. Hoje, a gente fala no espectro da neuromielite óptica, porque tem outros sintomas, e pode ser que se a gente tiver essa conversa ano que vem, a comunidade científica resolva mudar o nome para síndrome anti-aquaporina, entendeu? É semântica. Sim, ótimo, ótimo. Na esclerose múltipla, o acometimento é também cerebral. Na neuromielite óptica, você está falando em nervo óptico e medula, não há acometimento no cérebro? Ele existe, mas é menos frequente. Tá? Então, dificuldades cognitivas, dificuldades de pensamento, manifestações emocionais, comprometimentos depressivos ou ansiosos, eles são mais frequentes em esclerose múltipla. Ele é menos frequente em neuromielite óptica. Existe, mas é menos frequente. Ótimo. Bom, você falou que o paciente pode desenvolver uma cegueira, vamos dizer, em poucos dias, né? Pode desenvolver uma paraplegia também muito rápido, né? Na esclerose múltipla, essas crises elas são seguidas por uma recuperação completa ou quase completa. Isso também acontece no caso da neuromielite óptica? Não. Essa recuperação, pelo menos para os pacientes não tratados, ela tende a ser incompleta. Então, como a inflamação e a agressão é maior, não me pergunte por quê, a doença é mais inflamada, né? Se eu não tratar adequadamente, a recuperação ela é incompleta ou ela não acontece. E como os sintomas são mais dramáticos e evidentes, é mais comum esses pacientes serem atendidos precocemente no hospital. Então, hoje, no Brasil, é até interessante, às vezes o diagnóstico de neuromielite óptica é feito mais rápido do que o de esclerose múltipla. Por quê? Porque como os sintomas são mais evidentes, a pessoa procura ajuda mais rápido, ela não fica perambulando. Mas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, essa crise é tratada no hospital. E aí aqui, a crise é tratada com corticoide e a gente usa mais plasmaférese do que a gente usa em esclerose múltipla. Bom, vamos chegar um pouco aqui na parte de tratamento daqui a pouco, mas assim, a pessoa que acabou de receber o diagnóstico, então teve uma perda súbita de visão, foi para o hospital, foi feita a suspeita e feito o diagnóstico da esclerose múltipla, já inicia o tratamento de imediato, né? O que ele pode esperar em relação à visão? Então vamos lá, a gente pulou um pouquinho o tratamento, né? A gente está aqui empolgado falando o diagnóstico, a gente pulou o diagnóstico, mas só para dizer, o caminho é mais ou menos o mesmo da esclerose múltipla, ele passa por uma ressonância de crânio e medula espinal, as lesões têm uma carinha bem diferente da esclerose múltipla, então de olhar da ressonância essa suspeita já aparece. Um exame de sangue chamado anticorpo anti-aquaporina 4, então é um exame que você colhe no sangue com um colesterol,
E na neuromielite óptica o líquor é meio importante, ele é sempre mais inflamado. Então, eu tive o sintoma, eu fui para o hospital, eu fiz uma ressonância, eu tenho uma inflamação, eu começo a receber um tratamento, na sequência leva alguns dias para o anticorpo sair, mas o pacote é esse. João, a recuperação ela existe. Então, eu já cuidei de gente que estava cega de um olho e 6 meses depois estava com 20, 30 na visão, 20, 30 é quase 90%. Eu já atendi pessoas que entraram paraplégicas no hospital, que saíram numa cadeira de rodas, que 3 meses depois estavam no andador, e 6 meses depois estavam numa bengalinha, e 9 meses depois estão andando independentes. Então, o que vale dizer é que existe, se eu for adequadamente tratado, eu posso recuperar, mas essa recuperação não necessariamente é imediata, né? Todos esses tratamentos, eles bloqueiam a inflamação e permitem que o meu corpo crie novas conexões. O fato de eu dizer que a recuperação é menos comum não quer dizer que ela não aconteça. Felizmente, para um grupo de pessoas, eu tenho recuperação completa, ela só não é imediata, né? Não é recebi o tratamento, estou enxergando. Às vezes a recuperação vem depois. Ótimo. E em relação ao tratamento, não vou entrar muito nos detalhes de tratamento, que acho que segue um pouco a mesma linha, né, de tratamento aí da esclerose múltipla, talvez com medicamentos diferentes, porque você precisa de uma potência maior aí, vamos dizer, anti-inflamatória, imunossupressora maior, né? O que muda de fato no tratamento? Vamos dizer, o que a gente discutiu lá no outro vídeo, na crise o foco é muito no corticoide, fora da crise os imunossupressores, né? O que muda no caso da neuromielite óptica? O conceito básico é o mesmo. Quanto mais cedo eu diagnosticar e mais cedo eu começar a fazer um tratamento preventivo, menos crises eu vou ter, menos incapacidade eu vou acumular. O que muda aqui é o perfil dos remédios. Então, a esclerose múltipla tem um grupo de remédios muito específicos que foram desenvolvidos para a esclerose múltipla, e o tratamento da neuromielite óptica é muito semelhante ao tratamento de outras doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, como doença de BC, como síndrome de Sjögren e tal. Aqui o corticoide tem um papel maior, então nos primeiros 6 a 12 meses a gente tende a deixar com corticoide oral. Se eu pudesse deixar todo mundo com 40 miligramas de prednisona, nenhum paciente mais tinha crise. O problema é que isso agrega efeitos colaterais do corticoide, né? Ganho de peso, osteoporose. Mas nos primeiros 6 meses, a cortisona oral ela é muito importante. A gente vai diminuindo a dose, mas ela é muito importante. E aí entra ou alguns imunossupressores orais, ou medicamentos intravenosos chamados anticorpos monoclonais, a semelhança do lúpus ou da artrite reumatoide. E já existem, né, como eu falei, como o desenvolvimento em separar essas duas doenças nos últimos 20 anos ele foi muito grande, existem alguns medicamentos com reconhecimento em bula específicos para neuromielite óptica com registro na Anvisa, tá? Então, são menos, é uma doença rara, é mais difícil desenvolver medicamentos para uma doença ainda mais rara, mas o conceito é o mesmo. O que muda aqui um pouquinho a gente abusa um pouquinho mais de cortisona. E o outro ponto é a plasmaférese, que também seria mais comum aqui. Na crise, a plasmaférese na crise, não como tratamento preventivo. Tá, o corticoide você está falando tanto na crise como fora da crise. Manutenção. Tá. Manutenção. E a plasmaférese, quer dizer, na crise você ainda tem o corticoide como carro-chefe, talvez focando um pouco mais no intravenoso do que no oral, né, do que comparado com a esclerose múltipla. E a plasmaférese talvez seja uma ideia mais bem-vinda aqui. Exato, assim, e cada vez mais cedo. Então, antigamente era assim, não, eu vou dar corticoide, vou esperar 1, 2 semanas para ver se a pessoa recupera mais um pouco, senão eu vou indicar a plasmaférese. Hoje não, se eu tiver uma pessoa com uma perda visual grave, com uma perda motora grave, ou se eu olhar a medula espinal, tiver uma lesão muito inflamada, a gente dá 3 a 5 dias de corticoide e já engata na plasmaférese.
entendeu? Não espera para ver se a pessoa vai recuperar mais ou menos. É tudo junto. Tem algumas pessoas que até advogam que essas coisas deveriam vir concomitantes, ou que a plasmaférese isolada logo de cara seria suficiente. O problema de fazer essa recomendação é que nem todo hospital está preparado para você entrar e fazer plasmaférese. Então você começa a corticoide enquanto eu preparo o paciente para plasmaférese, mas eu não espero ele não melhorar para fazer essa ponte. Às vezes ela é contínua. Ótimo. E para finalizar, em relação a prognóstico, então, mais uma vez, obviamente, não tem como não comparar aí com a esclerose múltipla, onde a ideia era que, vamos dizer, sem tratamento, em 15 anos a pessoa está usando ali uma bengala, algum apoio, e com 25 anos de diagnóstico, eventualmente uma cadeira de rodas, né? Como você consegue prever isso no caso da neuromielite óptica? Como é que é essa evolução de médio e longo prazo? Assim, se a gente tivesse tido essa conversa 10 anos atrás, ela tinha uma estatística. Hoje ela tem outra, e eu espero que daqui 10 anos para frente ela seja diferente. O que muda entre as duas doenças? Neuromielite óptica tem menos surtos. Então, tem paciente que tem um surto aqui e tem uma outra crise daqui 8 anos. Ele passa esse período bem. Mas nessa crise aqui, 8 anos depois, eu fico paraplégico, eu fico cego, né? Então, eu não tenho crises tão frequentes, mas quando elas acontecem, elas são graves. Por outro lado, no vídeo da esclerose múltipla, a gente comenta que tem um componente da esclerose múltipla que anda debaixo do radar. Então, sem tratamento ou dependendo do tratamento, eu não tenho crise, mas eu vou acumulando lesão. A doença acontece, mesmo durante o tratamento. Na neuromielite óptica, isso não acontece. Então, ou eu tenho crise, ou eu não tenho crise. Então, apesar da informação sempre vir que as crises são mais graves, que as crises são mais incapacitantes, por outro lado, se eu trato adequadamente e eu não tenho crise, não tem doença abaixo do radar, não tem inflamação subclínica. Você literalmente aborta a progressão da coisa. A imprevisibilidade é a gente nunca tira o remédio, né? Uma vez que eu tenho o anticorpo no sangue, eu posso tirar o remédio e ficar 5 anos sem ter nada, mas quando a crise vem, ela não é legal. Então, existe o desconforto da crise ser mais grave, mas, por outro lado, se eu estou bem com o remédio, eu estou bem com o remédio e nada vai acontecer. Ótimo. Pelo que eu estou entendendo, é uma doença talvez um pouco mais difícil de você prever como que você vai estar daqui a 15, 20, 30 anos, 50 anos. A melhor resposta é assim: se o indivíduo estiver sem crise, ele vai estar igual ele está hoje. Tá, agora, tá. E aí Entendeu? deve ter um índice de abandono maior também, porque aquela coisa, a pessoa está há 5, 6, 7 anos sem crise, acha que dá para parar, né? Sabe que não, João? Sabe que não? As interrupções de tratamento são muito mais quando eu tenho processos infecciosos recorrentes, né? Como os medicamentos são mais intensos, e aí, sei lá, e aí eu preciso parar o tratamento, né? Ou como, mas assim, o abraçar a doença, ele acontece direitinho. Por quê? Primeiro tem um exame de sangue que me diz que eu tenho aquele negócio, entendeu? Então eu faço o exame de sangue e diz que eu tenho aquilo. É diferente da esclerose múltipla, que aí se quebra a cabeça, que eu olho e falo, então você tem esclerose múltipla, mas a pessoa não consegue tocar o diagnóstico, entendeu? E existe a associação de pacientes hoje, então, no Brasil, existem muitos grupos de apoio que ajudam a manter essa consciência. E aí, como o sintoma inicial é muito mais intenso, o medo de eu ter de novo é maior. Então, a minha percepção é que a adesão ao tratamento ela é maior. O pulo seguinte como são todos medicamentos muito específicos, igual um transplantado renal, eu gosto de usar o exemplo do transplantado renal, ele está bem, o rim está bem,
mas ele passa em consulta de 4 em 4 meses para avaliar a dosagem dos remédios, né? Então, começa a ficar um controle muito mais de segurança para o próprio indivíduo do que de eficácia. Ótimo. Denis, acho que era um pouco essa discussão que a gente precisava aqui, deu para entender bem não só a doença, mas também como diferenciar as duas condições que são muito próximas aí em termos de apresentação, né? Mas, pelo que você já mostrou, quer dizer, de fato, tem diferenças marcantes também, né? Queria te agradecer mais uma vez e contar com você em outras discussões aqui. Mais uma vez, eu que agradeço, João. Obrigado.